Essa situação também, né, Josias, só trazendo ainda um pouco sobre a atrapalhada do governo, como a Amanda está nos contando aqui, parece que teve um dedo aí também do Sidônio, né? Não se sabe exatamente, mas assim, desde a chegada do Sidônio, já há alguns recuos que o próprio Haddad tem que ter. Nesse caso, o Haddad falou aí que o recuo foi justamente pela... Ele não quis dizer o mercado como um todo, mas foi justamente... vimos que teve um erro de cálculo e queremos continuar na nossa rota, no nosso destino final. Você acha que tem uma questão aí também de preocupação do Sidônio e da imagem do governo? Houve o dedo do Sidônio no recuo, ele estava, inclusive, na reunião da noite passada, convocada emergencialmente pelo Rui Costa, o chefe da Casa Civil, só que, neste caso específico, o Sidônio estava do lado da resolução do problema. No ano passado, ele era parte do problema, porque no ano passado o Haddad anunciou um corte de gastos e foi compelido pelo Palácio do Planalto a incluir no anúncio do corte a informação de que o governo isentaria de imposto de renda brasileiros que ganham até R$ 5.000. Então, você estava cortando gastos e, no mesmo momento, anunciando que o governo perderia receita ao isentar o imposto de renda. E o Sidônio tinha interferido nessa decisão de incluir a isenção do imposto de renda no anúncio do corte. Aqui não, aqui ele entrou porque o governo farejou um incêndio. Ontem o Ministério da Fazenda esperou pelo fechamento do mercado, estava lá o governo anunciando, já no meio da tarde, a decisão de congelar despesas em 31 bilhões de reais, algo que agradou muito aos operadores financeiros do mercado, porque houve um compromisso da equipe econômica com as metas fiscais. Então, isso tudo agradou. E o governo esperou, inclusive o Haddad, por algumas vezes, os repórteres insistiam muito para saber o que é que vinha em relação ao imposto sobre operações financeiras, o IOF. Ele falou, não, vamos esperar o mercado fechar, falta pouco tempo. E aí o governo, só depois do fechamento do mercado, às 5 horas, veio a novidade sobre a mordida no IOF. Né? E o mercado, ainda que fechado, ferveu. O Haddad se desmobilizou, voou para São Paulo e a fumaça chegou ao Palácio do Planalto. Verificou-se, se o governo não agisse rapidamente, nós teríamos hoje um incêndio na abertura do mercado. Daí a correria, daí a reunião de emergência, daí o envolvimento do Sidônio, porque era preciso construir rapidamente a solução. Daí a decisão de enfiar ali de emergência meio às pressas, numa postagem da Rede X, a informação de que, olha, vamos recuar aqui, não vamos mais aumentar o IOF sobre investimentos no exterior. Então, tudo isso teve a participação do Sidônio, mas, como disse, dessa vez, Fabiola, ele estava entre os que buscavam uma solução para evitar que o mercado abrisse nesta manhã com um incêndio. E aí o Haddad, antes da abertura do mercado, também deu a sua entrevista, dizendo que uma necessidade técnica forçou esse ajuste. Então, foi a digital do Sidônio, mas dessa vez ele estava do lado que resolvia o problema e não causava o problema. Aqui agora no estúdio, olha só, ela chegou, sexta-feira é dia dela agora aqui comigo no estúdio. Thaís Bilenque, a partir de agora, para a gente poder entender tudo isso que está acontecendo no governo. Bom dia, querida. Bom dia, Fabiola. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia para todos. Bom, eu estava até mais cedo recebendo coisas aqui e o pessoal falou assim, não, agora o governo ficou ainda mais complicada a situação dele para 2026. Tem esse tamanho, esse estrago feito pela equipe econômica, por Haddad, pelo governo como um todo? Como é que você está analisando esse impacto político na imagem do governo com essa volta atrás, com essa ida, essa volta atrás? Como disse o Haddad, essa correção de rotas. Eu acho que tem um efeito cumulativo, né, Fabiola, de problemas de comunicação, ruídos, enfim, exploração da oposição também sobre os desvios de rota, digamos assim, do governo. Então, é mais um que vem se somar
e que traz muito ruído e que o governo vai se defender, dizendo que isso é barulho do mercado, que a população comum no seu dia a dia não vai sentir. Mas você vai somando uma coisa com a outra e parece que o governo só acumula desgastes ao longo do tempo. Quando começa a respirar um pouco, já vem mais uma dessas. Então veio a taxa das blusinhas, depois o Pix, agora essa, sem falar no INSS. Então é uma sucessão. O governo é assim, né? É uma sucessão de crise, não tem nenhuma novidade nisso, mas o governo estava precisando de uma temporada de respiro para conseguir pegar um ar e voltar um pouco mais forte. Eu acho que esse ruído dessa sexta-feira, quinta para sexta-feira, tirou um pouco de ar de novo, mais um pouco de ar do governo. Não, e é curioso ver, até pelas redes sociais as pessoas estão falando, que o governo poderia dar uma olhadinha no Milei, porque isso também foi uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Empresários criticam o governo por alta do IOF. E o que um deles disse, abre aspas, deveria aprender com Milei. Será que o Brasil vai ter que se inspirar em Milei na Argentina? Bom, para quem está conosco na TV, vamos fazer um intervalo, porque a gente segue falando sobre isso, o impacto no governo, essas medidas econômicas anunciadas ontem, anunciadas e corrigidas hoje, o que isso realmente vai impactar na vida dos brasileiros. Vai ficar mais caro viajar para fora? Vai ficar mais caro você comprar dólar? Vai ficar mais caro você fazer compras fora do país? E outra coisa, os cortes no governo também, no orçamento, foram positivos? A Amanda estava dizendo aqui, a Amanda Klein, que eles vieram até acima do que o mercado esperava. Essa boa notícia não apaga a notícia ruim? Vamos entender tudo isso? A gente vai para o intervalo e segue nesse assunto aqui no nosso canal do UOL no YouTube. Eu queria até só abrir essa reportagem do jornal Folha de São Paulo falando sobre os empresários criticando o governo e dizendo que deveria aprender com o presidente da Argentina, o Milei. A decisão do governo de elevar o IOF, está aqui a reportagem no nosso telão, publicada ontem à noite pelo jornal Folha de São Paulo, que ouviu vários empresários sobre as medidas. Aí não tem ainda a novidade e o recuo do governo, né? Tem aí só o primeiro anúncio e a análise desses empresários. A decisão acabou desagradando, claro, o empresariado, que levanta preocupações com o encarecimento do crédito, a inflação e a manutenção dos juros altos. O presidente do Conselho de Administração da Cosan, por exemplo, Rubens Ometo, que fez outras queixas públicas já contra medidas do governo, ele prevê um impacto na inflação. Ele disse: vai aumentar o custo do dinheiro. Está difícil, disse o empresário. Bom, a elevação do imposto para impulsionar a arrecadação e ajudar no cumprimento das metas fiscais atinge o crédito destinado às empresas, não às pessoas físicas, mas às empresas, e faz ajuste na tributação do IOF de outras operações. E o Flávio Rocha, que é o presidente do Conselho da Riachuelo, disse que a fórmula adotada pelo governo já foi testada e reprovada reiteradas vezes. É uma explosão de arrecadação insuficiente para a expansão assustadora do gasto público e não tem como dar certo. Não tem como dar certo, diz ele. Suas previsões são de expansão da dívida e um processo que retroalimenta os juros, disse ele. Não adianta reclamar. A taxa de juros vai continuar alta e talvez até crescendo, enquanto houver esse desequilíbrio nos gastos. O empresário defende que o Brasil siga o exemplo da Argentina, que adotou medidas duras de austeridade implementadas pelo presidente Javier Milei. Ele diz: nós deveríamos aprender com o vizinho Milei, aquele que foi tão ridicularizado. Ele fez a coisa certa. No curto prazo, vamos ver o confronto do estado mínimo de Milei com o estado máximo do nosso governo. Vamos ver quem está certo. A fórmula certa não é expandir o governo, é diminuir o governo. Está aí a fala do empresário, né? E é muito essa fala que a gente costuma muito ouvir dos empresários, do mercado, é o estado mínimo, mas diante de um país pobre como o Brasil, será que é preciso realmente olhar para esse estado mínimo? Será que a gente precisa se inspirar em Javier Milei? O que está acontecendo na Argentina pode ser considerado algo de sucesso? E qual vai ser o impacto aqui no Brasil dessas medidas anunciadas ontem por Haddad?